Fala pessoal, eu sou o Felipe Dias e esse é o canal Agora Gay, onde discutimos filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Recentemente, o Movimento Brasil Livre, também chamado de MBL, fez um vídeo intitulado O Fim do Movimento LGBTQIA+, no qual ele ataca os LGBTs e as esquerdas. Ao final do vídeo, Renan Santos pergunta o que os próprios gays acham sobre as coisas que ele denuncia na parada LGBT de São Francisco. Então, neste podcast, gostaria de responder ao desafio proposto. Bem, antes de começarmos, gostaria de esclarecer alguns pontos. Não é meu objetivo aqui atacar pessoas, grupos ou instituições. O que desejo é apenas discutir ideias. E é tão somente nas ideias do MBL que eu vou me focar e não na pessoa X ou Y. Então assim, independentemente do que vocês achem do MBL ou do Renan Santos, o que eu vou fazer aqui é problematizar algumas das ideias que eles colocaram em um vídeo recente, tentando fazer uma ponte entre direita e esquerda e entre as diversas vozes do assunto. Isso posto, vamos lá. Primeiramente, o Renan começa o vídeo falando que acha um absurdo mães levando crianças para verem homens de cueca ou sem roupa, e sugere que isso é uma pouca vergonha. Olha, eu confesso que eu mesmo não concordo muito com isso, tá? Mas tem uma questão aí. No carnaval brasileiro, também vemos mulheres igualmente nuas ou até despidas, usando só um tapa-sexo. Aliás, isso vem desde muito tempo. A Globeleza expunha uma nudez bem ousada para crianças. Então, assim, por mais que eu não ache muito adequado que crianças vejam homens seminus em um único evento de algumas horas em São Francisco, por que mulheres seminuas podem ser exibidas no carnaval cheio de crianças e durante 4 dias? Mulher pode, mas homem não pode? A mulher é tipo uma atração que pode ser exposta nua ou seminua sem nenhum problema, mas homens, bem, vejam só, não é adequado? Qual é o debate aí? A objetificação da mulher ou o tabu com relação à nudez masculina? Vejam bem, não estou defendendo um lado ou outro. O que estou fazendo aqui é uma pergunta sincera, porque eu mesmo não tenho a resposta. Vocês podem dizer, mas no carnaval também não poderia. Bem, aí temos que começar um grande debate público sobre o que pode ou não pode ser feito no carnaval, especialmente no carioca. E nesses casos, homens brancos heterossexuais paulistas poderiam decidir como deve ser o carnaval no Rio de Janeiro, por exemplo. Por que o MBL não começa essa discussão em vez de ficar falando de Estados Unidos? Bem, até aqui, talvez seja possível dizermos que, por alguma razão misteriosa, a mente do Renan Santos ou de alguma parte do MBL sentem atração por homens nus nos Estados Unidos, mas ignora mulheres despidas durante 4 dias no carnaval brasileiro e onde crianças veem isso o tempo todo. Ou este movimento tem uma explicação freudiana, ou ele é tão somente fruto de um uso político da parada LGBT para gerar pânico moral em pessoas desinformadas e conquistar votos. Seja como for, é bom lembrar que nem toda nudez é erótica. Já que o Renan Santos adora Roma antiga, em museus de toda a Europa há estátuas gregas e romanas despidas. Crianças não deveriam ir a esses museus? Aliás, na Alemanha, a cultura da nudez é muito comum. Pais levam seus filhos para parques, todo mundo fica pelado e ninguém erotiza isso. Por que o MBL não faz um vídeo denunciando crianças expostas à nudez ou à semi-nudez nos museus da Europa, nos parques alemães ou no carnaval brasileiro? Só para deixar claro, não estou atacando o MBL, estou apenas fazendo perguntas honestas que surgem em minha mente. Nessa discussão, adiciono uma outra pergunta. Será que quando essas pessoas veem exposição de corpos em um contexto e erotizam a situação, elas estão falando do objeto ou do sujeito que observa o objeto? Bem, a Bíblia, em Mateus 12:34, talvez tenha uma resposta para isso. Lá está escrito, abre aspas, pois a boca fala do que o coração está cheio, fecha aspas. Vocês podem dizer, mas você não se preocupa com o abuso de crianças? Claro que eu me preocupo bastante. No entanto, boa parte dessas situações acontecem em instituições respeitáveis, com gente cheia de roupa, como na família ou nas igrejas. Seja como for, há outra coisa que o tal Renan Santos fala. Ele cita o político americano Scott Wiener, senador pelo estado da Califórnia.
Segundo o MBL, ex-político quer abrandar a legislação que envolve relações sexuais entre adultos e crianças. Olha, eu ouvi essa história e achei bem estranha. Daí eu fui procurar com mais cuidado e vi que não era bem assim. Eu confesso que não entendi direito tal projeto do senador, pois ele, na verdade, se refere a uma tecnicalidade jurídica que trata de forma diferente relações homo- ou heterossexuais. Mas o sexo com menores na Califórnia continua proibido. Até achei uma notícia do Yahoo desmentindo essa informação, e você pode googlar com o título, abre aspas, verificamos, é falso que Califórnia aprovou lei que permite sexo com crianças de 11 anos, fecha aspas. Caso você tenha interesse, deixei na descrição deste podcast o site do Scott Wiener, onde ele explica com detalhes o seu projeto de lei. E vejam bem, vocês podem discordar do projeto dele, mas a questão aqui é que parece não ter nada a ver com o que o MBL falou. O que eu descobri também é que muitas das fake news envolvendo o senador do estado da Califórnia vêm de teorias de conspiração de grupos como QAnon e da alt-right americana. Ou seja, aparentemente, talvez seja possível dizer que o MBL tem embarcado numa das inúmeras fake news baseadas em pânico moral que circulam no campo da direita. Mas ainda assim, tem uma outra coisa nessa discussão. Segundo uma notícia do site Correio Brasiliense, no Brasil, há 2,2 milhões de adolescentes casadas. Isso acontece por várias razões. Uma delas é porque as igrejas proíbem a sexualidade fora do casamento. Então, os jovens se casam bem cedo para poderem até beijar na boca. Mas isso estamos falando de casamento. Se formos para a gravidez na adolescência ou para o heterossexualismo fornicatório, o Brasil também é um país bem precoce. Vale dizer que no passado era comum meninas se casarem com 12, 13 e 14 anos, e isso legitimado pelas próprias igrejas. Perguntem só para suas avós e bisavós com que idade elas se casaram. Provavelmente bem novas. Aliás, gente, tem podcast no site da Rádio Novelo sobre Ângela Diniz, onde as apresentadoras contam que, antigamente, em Minas Gerais, na sociedade católica e tradicional do Brasil, meninas de 13 anos já eram apresentadas em festas de debutantes, como sendo disponíveis para se casar. Eu vou deixar o link desta reportagem na descrição. Então assim, vocês sabem quem tentou acabar com essas práticas de casamento precoce, privilegiando a obrigação de crianças e adolescentes de estudar em vez de se casarem? Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Essa legislação aí que parte da direita vive acusando de ser um instrumento paulo-freireano para defender meliantes e bandidos. Aliás, vocês viram o prefeito da cidade de Araucária, no Paraná, Hissam Hussein Derraine, de 65 anos e que se casou com uma adolescente de 16 anos? Ele é hétero e de direita. Então assim, o nosso país tem muitas questões que até hoje não foram resolvidas neste campo de sexualidade e adolescência. Mas o MBL está preocupado com uma suposta sexualização da infância. Aonde? Debaixo do nariz dele? Não. Na Califórnia, nos Estados Unidos. E apenas na parada LGBT+, tá? Não fala nada do movimento hétero se casando com meninas novas. Bizarro, né? Bem, eu não sei se você já sacou o subtexto do vídeo do MBL. Se não, eu te explico. O que eles querem é associar esse estado de coisas a uma alegada decadência social produzida pelas esquerdas, que, no caso americano, é representada pelo Partido Democrata que governa a Califórnia. E aí eles associam os democratas, que sequer sabem onde fica o Brasil no mapa, ao PT, e que associa todo mundo à esquerda, e que coloca tudo no mesmo balaio de que todos representam uma decadência social, e blá blá blá, e eles, que são a direita, seriam a volta da ordem social. Entende a mensagem subliminar da discussão? Bem, em primeiro lugar, é preciso entender que certos exageros que acontecem na parada LGBT de São Francisco não tem nada a ver com esquerda ou direita. O fiofó não tem a ver com as calças. Essas coisas acontecem, desde 1970. Isso ocorre porque, como a sociedade americana sempre foi muito conservadora, a comunidade gay e pessoas alternativas fizeram da cidade meio que uma espécie de realidade paralela mesmo, para todas as bizarrices possíveis. A única diferença é que hoje temos redes sociais que espalham certas cenas cortadas e que sempre aconteceram por lá. Concorde-se ou não com isso, e eu não concordo com tudo, diga-se de passagem, mas essas coisas fazem parte da cena cultural bizarra do local.
Na Alemanha também tem certos eventos assim e ninguém nunca ligou, porque eles ocorrem em espaços específicos. Na cultura americana de dividir as cidades por áreas, isso é muito comum. Então, não tem nada a ver com direita, esquerda ou cultura woke. O MBL só está querendo mesmo lacrar. Conforme eu fui vendo o vídeo do tal Renan Santos, eu notei outras coisas muito engraçadas. Uma das pautas do movimento liberal é o homeschooling, que é a ideia de que os pais podem educar seus filhos em casa. Outros cidadãos de bem de direita heterossexuais querem levar seus rebentos para clubes de tiro. Ora, se de acordo com o liberalismo os pais têm o direito de levar seus filhos para aprender a matar outros seres humanos, por que outros pais não podem levar seus filhos para uma parada LGBT+, ou para um carnaval onde há pessoas seminuas? Pode um, mas não pode outro? Até onde vai a liberdade dos pais? Quando o Estado pode ou deve intervir? É só quando o papo é sexo? Enfim, são só perguntas que eu também não tenho a resposta e gostaria que algum liberal me respondesse. Em outro momento do vídeo, o MBL diz que no Catar é proibido relações homossexuais. Aliás, o Movimento Brasil Livre vem usando o mundo islâmico como contraponto a uma suposta decadência moral promovida pela esquerda na civilização ocidental. Mas será que isso faz sentido? Bem, primeiro que ele se esquece que, para o Ocidente mesmo, o Brasil não é Ocidente, mas somente um amontoado de símios que moram na selva. Segundo, Renan Santos também esquece de citar que em muitos países islâmicos, talvez até na maioria, a fornicação, ou seja, o heterossexualismo fora do casamento, também é criminalizada. Aliás, se uma filha perde a virgindade antes do casamento ou uma esposa comete adultério, o pai ou o marido nesses países podem matar a mulher e nada acontece. Crime de honra sequer é crime em muitos desses lugares. Em outras palavras, os membros do MBL que vão para a Suécia fazer sexo sem serem casados, se fosse no mundo islâmico, seriam presos. Aliás, eles também citaram recentemente um protesto de muçulmanos numa escola da Inglaterra contra ensinos de tolerância à população LGBT. Segundo eles, os muçulmanos estariam salvando as crianças da sexualização precoce. A direita brasileira também se esquece a enorme quantidade de casamentos infantis que ocorrem no mundo árabe islâmico. Ah, esqueci também de falar das agressões domésticas, né? Ixi! Agora lembrei de falar que, em sociedades onde os sexos são segregados e heterossexualismo fora do casamento é crime, a homossexualidade floresce bastante por debaixo dos panos. Vocês têm dúvidas? Procurem um artigo do site DW chamado Prazer entre Homens é prática comum entre os talibãs. Ah, isso sem falar dos tais baixa base, né? Então, a suposta defesa do mundo islâmico da infância contra a sexualização da cultura woke é só uma coisa: abobrinha. Tanto o Ocidente quanto o mundo islâmico têm vários problemas nessa área. A diferença é que no Ocidente se é livre para criticar certas coisas. Aliás, fala-se tanto do porquê o movimento LGBT+, não vai para a Arábia Saudita pregar seus objetivos, mas há uma resposta para isso. O movimento LGBT não vai para lá pela mesma razão pela qual o movimento hétero não vai para a Arábia Saudita pregar heterossexualismo fornicatório. O movimento evangélico não vai converter fiéis em Riad, ou o movimento liberal não vai até o rei saudita pregar o liberalismo. É porque realmente muito pouca gente que vive em sociedades democráticas quer viver nesses países que supostamente são moralmente melhores. Por fim, vou fazer uma defesa do MBL. É, uma defesa mesmo. Eu até concordo com eles de que existe muita coisa exagerada no movimento LGBT. Coisas essas com as quais eu não concordo. No entanto, vejamos o grupo de evangélicos no Brasil. É pastor fazendo sexo forçado com fiéis, manipulando a fé pura das pessoas, desviando verba pública, defendendo golpe e ditadura militar, usando o dinheiro da Câmara para fazer tratamento dentário. Há até uma famosa pastora aí que matou o marido e escolhia filhos adotivos em função do tamanho do pênis deles, para depois forçá-los a fazer sexo. E não é por causa disso que eu me dou o direito de declarar que o movimento evangélico acabou. Então, por Paragão, não é porque tem algumas pessoas que exageram no movimento LGBT que pessoas heterossexuais que cometem o pecado da fornicação
tem o direito de decretar o fim do movimento LGBT. Há de se criticar coisas pontuais sem jogar tudo no lixo. Por fim, se você é uma pessoa sem uma opinião política formada, vou te dar uma dica. Fuja dessas pessoas que usam assuntos de criança, aborto e LGBT como pauta política. O que elas querem é criar pânico moral para pegar seu voto. Mas quando você submete os argumentos delas a um raciocínio mais apurado, você vê que as coisas não são bem assim. Essas pessoas não têm nenhum projeto de país. Elas não falam de economia, direito tributário, infraestrutura, mobilidade urbana, etc. Elas só falam mesmo de sexo. Fujam dessas pessoas. Já se você é de direita e está ouvindo esse vídeo, por favor, se você puder responder as perguntas que eu coloquei aqui, eu agradeceria demais. Por fim, se você pertence ao MBL e está ouvindo este podcast, mano, vocês podem fazer algo melhor que isso. Sério. O brasileiro quer comida na mesa, viajar e ter uma vida boa. Só quem sabe o que é pauta woke ou se importa com isso é um reduzido número de pessoas que frequentam o Twitter. Se eu fosse vocês, estaria discutindo o país de forma mais séria. Eu acompanho alguns vídeos de vocês e acredito que o movimento pode fazer algo melhor do que isso. Será que toda a direita, em vez de apresentar um projeto consistente do país, precisa mesmo usar a sexualidade e assuntos LGBT para gerar pânico moral e conquistar votos? Será que esse é o destino da direita brasileira? Vocês não têm nada mais a oferecer? É uma pergunta honesta, tá? Não se sintam ofendidos. Se você gostou dessa discussão, compartilha, curta e se inscreva. Vai, se inscreve aí, não custa nada. Naturalmente, este trabalho é só um recorte genérico de um tema complexo e com muitas facetas. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para que ele seja aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, suas sugestões e críticas construtivas. Mas se você quiser xingar e ofender, nem precisa perder seu tempo. O Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!